Arco do Inferno. O que aconteceu? Por que o Kitaki Jushiro está no inferno? Por que Zaiel Apollo Grandes também apareceu vindo de lá? Um retorno possível dos capitães que morreram? O que podemos esperar dessa épica batalha que se inicia? Depois da vinheta. Fala galera, aqui é o Senna, beleza com vocês? Espero que sim. A gente vai analisar hoje aqui os personagens, as mudanças que cada um teve e também ver as mudanças que houveram nas posições dos capitães e tenentes do Gotei 13. Por último e não menos importantes, veremos também o que aconteceu nesse capítulo e vamos teorizar juntos. Então já te peço, deixa o teu like no começo do vídeo, se inscreve no canal para não perder nada dos conteúdos que a gente vai trazer aqui para vocês e ajuda a gente a bater a nossa meta de 1000 inscritos. Partiu! Eu vou pular todo o enchimento de linguiça que puseram nesse episódio do mangá e vamos direto às coisas mais importantes que aconteceram. Então assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai ficar bugado de tanta coisa que vai acontecer e que a gente prevê que vai acontecer também. A primeira coisa que a gente nota é que o design dos personagens estão muito bons. Os traços deles mais maduros ficaram bem elaborados e ficou tudo realmente de um nível muito agradável. Se você olhar para as maiores mudanças que foram no Ichigo, no Renji e na Rukia, sem dúvidas você vai concordar comigo. Outros personagens importantes como o Ishida e o Sado ainda não apareceram. E vale ressaltar que esse arco está se passando mais ou menos ali 12 anos depois dos acontecimentos da Guerra dos 1000 Anos. Por isso eles tinham mesmo que apresentar mudanças tanto no corpo da Gotei 13 quanto na característica dos próprios personagens. A primeira cena que eu achei verdadeiramente importante é o filho do Ichigo se transformando em Shinigami, mas de maneira bem diferente que todos os outros, que, como você lembra, precisava engolir aquela bala do Gigai, ou mesmo o Ichigo que precisa daquele amuleto que ele toca nele e sai o espírito dele lá na forma de Heishi. O moleque simplesmente pula de uma janela e no cair ele se transforma, ou seja, há muito o que ser explicado sobre ele e que sem dúvida podemos esperar que ele seja um dos personagens aí mais poderosos se for bem explorado, obviamente. Logo em seguida, ele se encontra com um cara desconhecido que eu nunca vi e ele mostra um lugar que é como se fosse um portal, onde, fazendo os movimentos corretos, uma dimensão se abre e aparece olhos bastante similares com os olhos do guardião dos portões do inferno, o que nos leva a pensar: será que o Kazui abriu mesmo um portal para o Jigoku? Fica até o final desse vídeo que a gente vai chegar a uma conclusão sobre isso juntos. Falando nisso, você já se inscreveu, né? Pulando para a próxima cena interessante, podemos ver o corpo do Gotei 13 renovado, a Rukia com o Haori de capitão, que naturalmente ficou no lugar do Kitaki Jushiro, que infelizmente foi absorvido pelo Rei Quincy. O Iba-san, que agora é o capitão do 7º Esquadrão no lugar do grande Komamura Sajin. E junto com ele um novo personagem que é o seu tenente, chamado Atal. Atal tem um Zanpakuto com poderes bastante interessantes. Ao que parece ele consegue controlar animais. Tu imagina aí como é que pode ser um Shikai ou um possível Bankai desse cara. Vai ser muito legal. Outra observação é que ele é surdo e se comunica apenas por leitura labial. Vemos também Yadomaru Lisa, a Lisa-chan, a Vizard, que se tornou capitã do 8º Esquadrão. E sua tenente é a Yura Hara, que é filha de Shihoin Yoruichi com Urahara Kisuke. E essas são as mudanças principais e todo o resto eu acho que você já deve saber. A partir daí as coisas ficam bastante interessantes. Ichigo é convidado por Kyuraku a participar de uma tradição do Gotei 13 que é milenar, que é fazer um ritual funerário para os capitães que morreram em batalha. E é uma coisa dita como bastante rara, pois raramente um capitão morre dessa forma.
Então, todos os tenentes são designados para uma missão no mundo dos vivos. Essa missão é capturar Hollows vivos para serem mortos nesse ritual fúnebre para os capitães falecidos. Yamamoto Genryusai, Hetsu Unohana e Ukitake Jushiro. Quando todos os tenentes estão reunidos, inclusive com o próprio Ichigo, aparecem o Hollow totalmente diferente do que a gente já conhece. Eles lembram bastante a aparência dos Adjukas, porém com o buraco Hollow fora do seu corpo. E o mais interessante é que nenhum dos tenentes lá presentes podem sentir a presença, a pressão espiritual deles. E de cara, Abarai Hand recebe um golpe daqueles, sendo pego de surpresa. Sem tantas dificuldades, eles derrotam todos os monstros que apareceram lá, mas ainda assim fica um espanto de o porquê eles são tão diferentes e porquê ninguém sentiu suas reatsus. No meio de tudo que estava acontecendo ali, acontece outra coisa bastante inusitada. Correntes negras agarram os pés de Hand, e essas correntes vêm de um portal escuro que lembram as próprias gargantas, que levam ao Ecomundo. Mas quem sai de lá diz ter vindo do próprio inferno. E é nada mais nada menos que Zael Apollo Grants, um ex-espada feito com o poder da Ryogoku por Aizen Souski. Ele começa uma explicação de que estar lá é ótimo, porque eles são liberados de suas emoções, que se tornaram o seu buraco Hollow, e que esse buraco sai de seu corpo. Ele diz também que ódio, dor e lágrimas fluem de sua cabeça. E, naturalmente, com tudo isso, um novo visual também se adequa a ele. Ele fica com uma forma mais demoníaca, como você vê aí. Uma luta entre Ichigo e Zael começa, e enquanto isso, Kyoraku Shunsui, atual capitão comandante das 13 divisões, começa a fazer uma explicação do fenômeno que acontece ao mesmo tempo na Sereitei, onde todos os capitães estão reunidos. Lá estava flutuando um tipo de partícula espiritual, e Soifong diz que aquilo não é Reishi. E se você não sabe o que é Reishi, são as partículas espirituais que compõem tudo. Tudo mesmo. Elas são como os átomos são para nós no mundo dos vivos. Um exemplo disso é que quando um Shinigami morre, ele torna a ser Reishi e se une às outras partículas que compõem a terra da sociedade espiritual, deixando assim tudo em equilíbrio. O comandante afirma que aquilo não é mesmo Reishi, mas sim o desejo do Jigoku, ou seja, o desejo do inferno. E todos os capitães ficam em estado de choque, afinal, por que algo daquele tipo estaria na Souro Society? Um dos capitães exclama que isso é apenas superstição, mas em seguida vem uma explicação bastante lógica vinda de Kyoraku. Ele diz que a escola dos Shinigamis ensina que há uma unidade chamada Rei, que servem para medir o tier dos indivíduos que nascem na sociedade espiritual. Um tier de média 20 são os soldados sem qualificações no seu esquadrão. Os tier com uma média de 5 a 4 são os que se tornam tenentes. E os tier de 3 ou superiores são capitães e outras criaturas poderosíssimas. E ele repete o que eu disse acima sobre o Reishi. E diz que quando um ser com tier 3 ou acima morre, eles não se tornam mais Reishi, pois suas reatsus tinham uma concentração muito alta de energia que não os permite tornarem para a Souro Society como partículas, e que o verdadeiro propósito do funeral é... A fala de Kyoraku é cortada, e o próximo quadrinho já é na luta contra Zael novamente. Mas sim, podemos imaginar que esse funeral seja um evento para selar a alma dos capitães mortos no inferno. O legal de terem revelado essa unidade Rei é que agora entendemos a frase que o comandante Yamamoto diz ao Aizen, quando ele fala que o Rei das Almas o pôs como comandante dos 13 esquadrões, porque em 1000 anos não nasceu nenhum Shinigami mais forte do que ele. Ou seja, a unidade Rei sabia a extensão do poder de Genryusai, temido até mesmo por Aizen e o grande Rei Quincy. Quando tornamos para a batalha de Ichigo com Zael, ele meio que seguia a mesma linha de raciocínio da explicação de Kyoraku.
e diz, abre aspas, não fique assim, Kurosaki Ichigo. Você deveria saber, um preço deverá ser pago para se ganhar força. As almas que perderam o lugar para onde voltar por causa do imenso poder que elas buscavam são salvas, sendo enviadas ao inferno. Fecha aspas. Daí ele fala umas coisas bastante preocupantes. Ele diz que os próprios Shinigamis enviaram muitos para lá, inclusive seus próprios companheiros. Ou seja, Ukitake Jushiro, Hetsu Unohana e Yamamoto Genryusai provavelmente estão no inferno. Zayel completa dizendo que o fato de ele ter aparecido na frente deles prova que o equilíbrio da balança foi quebrado, justamente depois das reações poderosíssimas de Aizen e do Rei Quincy terem desaparecido. Eles ainda mandaram para lá os 3 citados acima, Unohana, Ukitake e Yamamoto. Antes que Zayel terminasse sua frase, a Zanpakuto de Ukitake em sua forma Shikai, Sogyo no Kotoari, o atravessa por trás. E ele termina dizendo que o ritual acabou, pois os Shinigamis acabaram de matar todos os Glows do inferno que tinham atacado eles na frente do próprio Ukitake. Ou seja, o equilíbrio de forças espirituais que deixavam os portões do inferno fechados acabaram de se romper. E o capítulo acaba com a frase sinistra de Zayel falando que o inferno sempre esteve próximo. Agora vamos lá para a primeira teoria que eu suponho aqui como quase 100% aceita. É que sim, Kazui foi para o Jigoku. Sabe por quê? Após o espanto de Kon, que parece ter visto alguém conhecido, Kazui diz, tá tudo bem, tá todo mundo lá. Sem falar naqueles olhos que são idênticos aos que aparecem no portão do inferno. Isso é pra gente arrancar os cabelos e pensar mesmo o que vai acontecer e por que ele disse isso. Será que Kazui está sendo enganado por alguém? Será que ele próprio precisa estar dentro do inferno para quebrar de uma vez por todas o equilíbrio da balança? Sim, porque se nós formos pensar, qual é o Tie que esse menino possui? Deve ser algo assim surreal, afinal ele é filho do Ichigo e desde criança já mostra ter capacidade de ir mais longe que o seu próprio pai. Então não podemos refutar que sim, Kazui deve ser uma peça principal, uma peça fundamental para os eventos que acontecerão nos próximos capítulos. E o que eu não paro de pensar aqui é nos outros espadas que foram mortos em batalha. O quão fortes eles estão agora, principalmente vendo que o próprio Zayel Apollo ficou muito mais forte. Pensa aí, e o Aronieiro? E o Barangan? O Yami? E por último, não menos importante, o emblemático Ukiyoha Schiffer, que no meu ver é sim o espada mais poderoso. Isso levando em consideração a sua segunda ressurreição, que não foi mostrada nem para o próprio Aizen, que se soubesse disso poderia facilmente ter posto ele como o número 0 dentre os espadas. Uma coisa eu tenho certeza, no número 4 ele não ficaria, mas não ficaria mesmo. Podemos ir até mais longe. Além de Ukitake, que já sabemos que está no inferno, possivelmente podemos ver também o Nohana fazendo jus ao seu título de primeira Kenpachi, Komamura com a sua nova Bankai, Tousen com seus poderes de Hollow aperfeiçoaram, e Timaru Gin, que tinha uma Reiatsu de poder tremendo, e também o monstro já citado Yamamoto Genryusai Shigekunin, o Shinigami mais poderoso de todos os tempos. Mano, você viu aí o que o Mestre Kubo pode trabalhar? Esse novo arco trouxe assim uma explosão de coisas novas. A gravidade que essa situação pode chegar para a Soul Society. Meus amigos, o negócio vai ser tenso mesmo. Vai ser parecido ali com o que aconteceu na Guerra dos 1000 Anos, se a gente for pensar assim no tamanho do desastre que isso pode chegar. Já deixa aí nos comentários o que você achou dessa análise. Põe aí também o que você acha que está por vir, que a gente vai debater sobre. A gente printa o teu comentário e ainda mostra que ele é seu. A gente dá um salve aqui pra você no vídeo. Não deixe de se inscrever no canal para ajudar a gente a trazer mais vídeos como esse. Deixa o teu joinha, tamo junto e a gente se vê no próximo episódio.